Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estava com saudades do meu convidado de hoje, porque afinal de contas ele está aqui desde os primórdios do Fronteiras da Ciência. Já vamos aí para 26 anos. Esse ano, 2024, já completamos 26 anos aqui na Santa Cecília TV. E ele está aqui com a gente desde o começo, mas deu um espaço de tempo que ele não vinha. Estava com saudades porque sempre temos assuntos interessantes. Acho que ele, se não me engano, ele foi o meu primeiro convidado que falamos sobre terapia de vivência passada, se não me engano, ele foi o primeiro que falou isso aqui no Fronteiras da Ciência, que é o Dr. Flávio Brown Fiorda, ele que é médico, psiquiatra, presidente da AME, aqui de Santos, AME, Associação Médica Espírita de Santos, presidente também da SBPV, né? SBTVP. SBTVP, parece aquelas siglas agora do LGBTHI+, eu me perco nessas siglas todas, né? Mas da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas e também membro do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros e também está aqui naquele curso que tem na Universidade de Santa Cecília de sábado, né? Ciência, Saúde e Espiritualidade. Ciência, Saúde e Espiritualidade. Ele está sempre envolvido com muita coisa, mas o tema hoje é sobre saúde mental e reencarnação, tá bom? Antes de passar a palavra ao meu convidado, dá um recadinho rápido do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na sua saúde física, emocional e também espiritual. Ele que tem cursos aí em vários países, China, França, Bélgica, também no Brasil. Ele tem a clínica em São Paulo e agora uma clínica em Santos. Você pode saber muito mais acessando o site santineortomolecular.com.br e para quem for da Baixada Santista pode fazer a sua avaliação através do telefone 3232-1909. A clínica de Santos fica na rua Júlio Conceição 209 e se você falar que viu no Fronteiras da Ciência, você pagará o mesmo valor de antes da pandemia e ainda pode fazer até em 10 vezes no cartão, tá bom? Então tá aí o recado do profissional, excelente profissional da ortomolecular, Alberto Santini Filho. Dr. Flávio Brown, muito obrigado mais uma vez da sua presença aqui no Fronteiras. Como eu disse, estava com saudade, já fazia tempo que você não vinha, né? Já fazia um tempinho, mas eu te vejo sempre. Mas eu queria te ver também, na mesma proporção. Obrigado pelo convite. Dr. Flávio, saúde mental, você como médico psiquiatra, a coisa está cada vez mais complicada, não? Como é que estamos hoje? Qual o perfil hoje? Bom, um abraço aos telespectadores, minha família, meus amigos, meus pacientes também. Saúde mental é a necessidade primeira de todos nós, né? Sem saúde mental a gente não tem saúde física, a gente não tem saúde familiar, a gente não tem saúde profissional, né? E hoje a gente vê que as pessoas estão cuidando mais, estão se preocupando mais em cuidar no aspecto não só medicamentoso, no aspecto holístico, no aspecto temperamental, estão prestando atenção no autoconhecimento, estão prestando atenção o quanto isso é importante para a qualidade de vida. Não é só trabalhar, faz parte do trabalho, não é só lazer, faz parte do lazer também, né? Mas a saúde mental ela engloba espiritualidade, ela engloba o amor próprio, ela engloba eu ter um hobby, ela engloba eu amar e ser amado. É um pacote. Se sociabilizar, né? Sociabilização é muito importante, né? O isolamento social. A pandemia foi um fator extremamente negativo para a nossa saúde mental, inclusive a nossa, profissionais da saúde mental, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso sim, com certeza. E falando em se sociabilizar, nós temos hoje aqui uma plateia seleta que veio a assistir o Dr. Flávio Brown Fiorda, que é uma pessoal, chama TID, terceira idade da Unisanta. A gente não dá para terceira idade não, são todas jovens aqui, né? São as meninas. São as meninas aqui. E elas transmitem aquela alegria, aquela emoção, elas jogam uma energia boa, positiva no ar. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês essa turminha bacana que está aqui com a gente hoje, prestigiando a entrevista com o Dr. Flávio Brown Fiorda. E eu sei que você fazer parte de grupos como eles estão fazendo, porque tem homens também, né? A maioria é mulher,
mas tem homens também. A gente convida até todo mundo a fazer parte do TID aqui, sob a orientação, a tutela do meu querido amigo Celso, que está aqui já há bastante tempo cuidando disso. Mas isso é muito importante, né? Acho que é fundamental para a saúde mental, não é? A pessoa fazer parte de grupos. Aprender não ocupa espaço, né? Aquele que diz eu já sei tudo, no fundo não sabe nada, né? E você para pensar que a humildade é o grande caminho para o aprendizado. Né? Deixa eu te perguntar, por que você quis misturar saúde mental com a palavra reencarnação? Jadir, são os temas da minha vida, né? Saúde mental e reencarnação, eu estou aqui para isso. Eu escolhi essa profissão para falar de saúde mental e reencarnação, né? Quando eu escolhi fazer a faculdade de medicina, eu sabia por intuição, digamos assim, que era essa a minha trajetória, desde o meu nascimento até a época do vestibular, após a especialidade que eu quis fazer, trabalhar com regressão inclusive, né? E entrar para a Associação Médico Espírita, que é o cunho científico da doutrina espírita, do kardecismo, que hoje já é falado nas faculdades, nas universidades. Temos aí 1000 aulas em várias partes do Brasil e do mundo, falando de espiritualidade no cuidado com o paciente, falando da vida além dessa vida. A vida não é só esse pequeno período de tempo que a gente passa por aqui, encarnado. A gente entende que o espírito é imortal e que a gente pode carregar experiências trazidas de um suposto passado e levadas para um suposto futuro. E a religiosidade e a espiritualidade são gavetinhas que a gente deve cultivar para melhorar a saúde mental e a saúde física. Então, eu escolhi esse assunto para a gente abordar aqui, no sentido de nós trabalharmos principalmente a parte da psicologia e da psiquiatria, não só com a prescrição médica que a gente dá, seja para uma depressão, para uma ansiedade, para uma esquizofrenia, etc., etc. Mas muito mais está envolvido com os recados que nós passamos durante a avaliação da própria consulta. Como que você é? Como que você se trata? Como que é o seu temperamento? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos, pontos fortes e pontos fracos? O quanto que você se conhece? E o quanto que você está disposto a abrir mão do seu jeito de ser para ser mais feliz. Porque muita gente está disposto a tomar um remédio, mas não está disposto a se modificar em nada para ser mais feliz. Você faz um trabalho de anamnese antes de mais nada. Sem dúvida. Para saber quem eu estou recebendo. Conhecer melhor, né? Para conhecer melhor. E tratar bem a pessoa, né? Porque a gente também trabalha no posto público e é fundamental tratar bem quem eu estou recebendo. Olhar no rosto, falar um bom dia, pegar na mão, com bom humor, com carinho, com humanismo. É fundamental também no posto público, porque às vezes no posto público é tudo muito mais rápido, né? E às vezes eu tenho que atender muita gente em pouco tempo. Mas falar um bom dia de verdade, olhar no rosto, é muito mais qualitativo do que quantitativo, né? E a pessoa já sai mais alegre com aquela energia trocada durante 10 minutos de consulta. É uma sementinha que joga ali, né? Exatamente. A pessoa sai melhor do que quando entra, por conta desse magnetismo que a gente consegue jogar em cima daquele outro ser humano que está buscando um carinho, não só uma receita. Entendi. Bom, quando você está fazendo um atendimento público, como você mesmo disse, é um atendimento um pouco mais rápido. Mas quando você está em consultório, que você entra um pouco mais de forma afinca, né? Mergulha mais no problema da pessoa, porque tem mais tempo até para isso, que momento você pode decidir ou não de você falar assim, olha, vamos fazer uma regressão? Vamos voltar para trás? E se você tem receio ou não da pessoa falar assim, não, isso eu não gosto, eu não entendo, não acredito, que eu vou, por exemplo, me ver numa vivência de uma outra vida. Primeiro a pessoa tem que me trazer qual é a queixa dela, se essa queixa tem a ver com a história de vida atual, com o momento de vida presente, que tipo de dor ela traz emocionalmente falando, se isso vai ser curado com medicação, com psicoterapia, que tipo de psicoterapia é mais adequada. Se eu perceber se tem a ver com uma característica de personalidade, com uma tendência que envolve a temática da reencarnação e
a pessoa me dá espaço para eu entrar nesse assunto. Porque às vezes a pessoa não me dá esse espaço. Entendi. Ou tem outra filosofia religiosa que eu respeito todas. Então você pergunta primeiro a religião da pessoa antes de Claro. entrar nesse mérito? Claro, e eu vou adequar a minha linguagem à dela, não impor a minha à dela. Eu que me adapto. Né? Entendi. Se ela tem a fé católica, a fé evangélica, budista, o que for. E dependendo do que for, eu vou dar a orientação na terapia de apoio adequada, finalizando ou indicando o caminho para o autoconhecimento e a autotransformação, que nem sempre eu preciso trabalhar com a regressão para isso. Claro. Né? A regressão é um método pelo qual eu vou usar se tiver indicação para isso. Se o paciente tiver no momento para isso também, e se ele quiser, porque eu não posso impor. E aí casa tudo. E aí vem as memórias e as características de um personagem que fui eu numa outra vida e que de repente dá as respostas para que a pessoa mude as tendências do comportamento da vida atual. Entendi. A qual ela está em sofrimento. Isso. Como que a sociedade médica reage diante de você aplicar uma regressão que pode ser para uma vivência passada? Porque você fazer uma regressão onde a pessoa se vê ainda nessa vida, tudo bem, pacífico de não ter nenhum tipo de problema. Mas a partir do momento que você vai para uma outra vida, você está entrando num aspecto mais religioso, né? Como que a sociedade médica como um todo aceita isso ou não aceita? Você já encontrou oposição? Oposição, situação e neutralidade, já teve de tudo. Exatamente. Mas hoje, no departamento, na Associação Brasileira de Psiquiatria, já existe o departamento de espiritualidade. No Instituto de Psiquiatria da USP já existe o departamento de espiritualidade. Você acabou de me mostrar em off um convite aí, né? Exatamente, da USP, um curso de falar de espiritualidade no cuidado com o paciente. Não é só falar de espiritismo, fala-se também da doutrina, mas fala também de espiritualidade. Então, na sociedade médica existe espaço, existe diálogo. O preconceito está diminuindo porque o materialismo, ele acaba por falta de material. Né? Chega-se na física quântica, na sutileza do material palpável e chega na sutileza. Quando chega na sutileza, chega-se naquilo que o Espiritismo aborda com muita propriedade, em várias literaturas. Muitos livros do Chico Xavier, pela mediunidade do espírito André Luiz, na década de 40, 50, foram mencionadas vários conteúdos que a medicina só foi abordar e descobrir no final do século XX, começo do século XXI. Entendi. Então, a mediunidade, a questão da esquizofrenia, onde é uma coisa, onde começa a outra. Quando o paciente diz que tem uma alucinação, é só um delírio, um distúrbio da senso-percepção, tem a ver com a sensibilidade dela, tem a ver com o espírito. Tudo isso ainda é um ponto de interrogação, mas já é material de pesquisar-se, não de se ter preconceito. Entendi. Já entrou numa outra área, né? Num outro patamar. Num outro patamar, sem dúvida. Por isso a gente aborda agora já o assunto saúde mental e reencarnação. Por quê? Como é que se explica que uma pessoa tem esquizofrenia? É só genético? É só um fator ambiental? É só um fator que tem uma doença mental induzida por drogas ilícitas, como a maconha ou a cocaína? Ou pode ser uma questão kármica oriunda de vidas passadas, da reencarnação? Se estuda isso pela literatura que então fala... se aceita vir de uma vida passada um problema atual? Hipótese. Como hipótese. A gente não está impondo as coisas, a gente está estudando como fator hipotético. E a partir daí trazer respostas, né? Sim, mas já é um outro patamar, como É um você outro disse, patamar. sem dúvida, porque isso aí antigamente seria completamente discriminado. Autismo, retardo mental, oligofrenia, esquizofrenia, transtorno bipolar. Entra aí num rol de patologias enormes, né? Na sua área é muito vasta nesse Muito aspecto, vasta, né? Aliás, eu acho assim, de todo o corpo humano, doutor Flávio, a mente é aquela que para mim é a mais misteriosa de todas, né?
porque a semana passada eu estive aqui com a doutora Regina, que é médica, ela também é autista, e uma pessoa com uma capacidade incrível, né, um QI muito elevado, ela mesmo, né, confessou aqui que ela fez um teste de QI, deu um QI muito elevado, tinha notas altíssimas na universidade, como quando aluna, sempre focou para o estudo, e no entanto, ela tinha dificuldade de ter amizade, fazer amizades. Aí você fala, como que uma mente tão privilegiada pode encontrar dificuldade nesse tipo de coisa? Sim. Então, para quem é leigo como eu nesse aspecto, é um contrassenso. As potencialidades mentais são bem variadas. São variadas. O que para mim é fácil, para você pode ser difícil, né? Só o espírito imortal, que carrega uma bagagem reencarnatória, teria explicação para as potencialidades de uns e para as dificuldades de outros. Tanto para facilidade quanto para dificuldade. Exatamente. A minha dificuldade de hoje é a mesma que eu já tive em outra vivência? Você acredita nisso? Não necessariamente, pode ser uma tendência. Hum. Decorrido de um trauma, ou eu em várias vidas sucessivas, eu ter me afugentado, me apartado, ficado longe das leis divinas, que na verdade são as leis baseadas no amor. Você sabe que é uma coisa que eu achei muito engraçada, assim, agora eu me lembrei até falando contigo, que quando eu estava no ensino fundamental, antigamente era primário, né? Acho que estava no 3º ano, teve um campeonato de dama, xadrez na escola. Eu fui o campeão da classe, fui representar minha classe e no final fui campeão do colégio. Primeiro lugar. Porque eu sempre tive facilidade com questões de lógica. Eu sempre tive facilidade para lógica, tanto é que fui fazer engenharia, até pela minha facilidade em ciências exatas. E a escola falou, puxa, bacana, me deu o troféu, minha mãe foi lá comigo, recebeu o troféuzinho e tal, e eles quiseram me colocar para tocar na banda, na fanfarra 7 de setembro. E quem disse que o meu cérebro aprendia a tocar? Espetacular em lógica, mas para aprender a tocar, eu sei que eles foram trocando meus instrumentos, facilitando, cada vez um instrumento mais fácil, porque aquele eu desarranjava todo mundo, eu bagunçava a banda. Até que no final das contas eu fiquei com o triângulo na mão, que era o mais fácil. Claro. Mas mesmo assim eu atrapalhava todo mundo, mandaram eu marchar lá atrás. Para mim foi traumático, nunca mais quis aprender música, tocar. Adoro, amo música, a música é coisa de uma emoção incrível, mas tocar eu não tenho essa habilidade. Você vê? Então é uma coisa, eu tenho facilidade para lógica, mas ao mesmo tempo nenhuma para música. Eu nunca entendi isso. Pois é, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. A gente chega a essa conclusão, cada um tem as suas capacidades. Suas capacidades, né? Mas é engraçado a mente aprender bem uma coisa e não conseguir aprender a outra, né? Então nós temos a função, a parte genética, a parte ambiental, a parte familiar, a parte comportamental e a parte espiritual. Né? Somos seres biopsicossociais, ambientais e espirituais. E a medicina e a psicologia já está entendendo isso. Irmãos gêmeos, univitelinos, a genética é igual. Mas Imagine que esses irmãos sejam separados ao nascimento. Um foi criado num núcleo familiar, com conforto, com muitos recursos. O outro em outro núcleo familiar, com recursos parcos, assim, né? Com muitas dificuldades. Um é muito calmo e o outro desenvolveu nervosismo. Mas geneticamente são iguais. Então é a epigenética que está explicando tudo isso. Bom, são muitos fatores, na verdade. Claro. Mas a gente vai entrar nesse mérito de novo no próximo bloco, porque a gente já até estourou o nosso tempo aqui, porque está tão bom conversar com o Dr. Flávio Brown, mas a gente volta já, é rapidinho. Olá pessoal, estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com o médico psiquiatra Dr. Flávio Brown Fiorda, ele que também é presidente da AME, Associação Médica Espírita, e também membro daquele Centro Espírita. SBVP, sim, também, mas eu digo do Luiz Monteiro de Barros, onde todos os nossos amigos médicos estão lá, né, reunidos lá. E nós estamos falando hoje sobre saúde mental e reencarnação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até no bloco anterior eu estava falando da minha facilidade e da minha dificuldade, né? Facilidade para exatas e a dificuldade para música, aprender a tocar, né? Admirar sempre total, mas aprender a tocar não. Por quê? O cérebro é dividido em áreas. Cada área, o que é no cérebro, na cabeça? Se a gente for fazer o mapeamento. Tem a sua função, né? Desde a parte aquela que funciona autonomicamente,
àquela que nós temos a nossa liberdade, livre-arbítrio de fazer mexer. Por exemplo, eu estou fazendo mexer a minha mão agora. Só que o meu coração, o meu pulmão está funcionando sem eu ficar preocupado que ele está funcionando. É automático. Sistema nervoso automático. Né? Mas, de uma maneira geral, tem uma obra espírita, um livro chamado No Mundo Maior, Chico Xavier, André Luiz, onde um dos mentores espirituais, Calderaro, ele explica que o nosso cérebro, isso depois a neurologia foi descobrir, digamos assim, os 3 andares do nosso cérebro. O primeiro andar, digamos, essa base aqui, esse andar inferior, que tem a ver com o sistema nervoso autônomo, né? O bulbo, a ponte, o mesencéfalo, são esses nomes mais estranhos, né? Tem a ver mais com os nossos instintos. Instinto de preservação da espécie, a raiva, o medo, a fuga, e que nós precisamos dessas funções para a nossa preservação. Então, na evolução das espécies, até chegar na raça humana, o nosso cérebro ele foi crescendo em tamanho, em volume e em andares, entre aspas, como se fosse uma edificação. O prédio, para ter 3 andares, tem que ter o primeiro. No segundo andar, estaria mais o momento presente, a nossa razão, a hora que a gente pensa, é o miolo aqui do nosso cérebro, que tem o diencéfalo aqui, outras partes que tem a ver com a racionalidade. Quando você para e pensa, você domina aquela raiva e distingue o que você tem que fazer de certo ou de errado para resolver um problema, uma situação. Então, na evolução das espécies, isso também foi evoluindo, até chegar na raça humana, claro, sem falar em tantos detalhes em neuroanatomia, ok? E a terceira parte do nosso cérebro mais desenvolvida é o córtex, é a parte que está mais em contato com a calota craniana e a nossa parte aqui frontal, a nossa testa, logo aqui embaixo. Essa parte seria aquela parte que estaria mais ligada ao nosso sentimentalismo, ao cultivo da nossa espiritualidade, às nossas emoções mais elevadas. Quando você faz uma oração, por exemplo, isso já foi comprovado através de exames de imagem, com contraste, a parte que fica mais, digamos assim, iluminada, é essa parte mais frontal. Quando você faz uma oração no Pai Nosso, quando você está pensando com um bom sentimento em alguém. Então, essa parte é mais a raça humana que foi desenvolvendo. Mas nós precisamos dos 3 andares do nosso cérebro para viver e sobreviver. Quando você está no momento de estudar, você está usando a razão para uma prova lá da faculdade. Quando você está no momento ali de uma corrida, de um exercício físico, você está usando a parte mais aqui de baixo e a razão. Quando você está no momento assim de exaltação, é a parte mais aqui de cima. Então, a cada momento você usa mais ou menos um desses 3 andares. Então, nós não vamos usar só uma parte desse cérebro. O Chico Xavier, no ato mediúnico, por exemplo, essa parte dele estava mais desenvolvida. Quer dizer que ele tinha o cérebro maior que o outro em volume? Não necessariamente, mas em conexões internas, as sinapses, essa parte no ato mediúnico estava mais desenvolvida. Um trabalho interessante, após a regressão de memória, o Dr. Júlio Prieto Pérez, neuropsicólogo em São Paulo, ele fazia exames de imagem após a regressão de memória. Essa parte ficava mais iluminada, mais eletrificada, digamos assim. Então nós temos os andares do cérebro que ficam mais ou menos utilizados de acordo com a nossa necessidade. Então tudo isso Ou da nossa prática. Ou da nossa prática também, exatamente. Tudo isso está sendo estudado, mas lá no livro No Mundo Maior, no ano de 1945, a mediunidade de Chico Xavier, o espírito Calderaro, já explicou tudo isso lá atrás. E na Associação Médico Espírita foi lançado um livro chamado Cérebro Triuno, escrito pelo Dr. Décio Iandoli, Dr. Sérgio Lopes, Dr. Nirvênia Prada, lançado pela Associação Médico Espírita do Brasil, onde é correlacionado a neuroanatomia, a função de cada parte do cérebro e a parte psiquiátrica deles. Tudo isso
com as leis morais que o Espiritismo explica. Cada parte do cérebro, qual a lei moral correspondente e qual a sua finalidade. Ou seja, nós precisamos usar as 3 partes do cérebro de acordo com a função que nós estamos exercendo em cada momento da nossa existência, da nossa vida. Então, quanto mais amor eu tiver, o andar superior mais vai ser evoluído. Quanto mais raiva eu cultivar, essa parte instintiva que vai ser mais evoluída. Um psicopata, por exemplo, que mata, que friamente rouba e faz aquelas barbaridades todas, ele tem essa parte mais atrofiada, essa parte mais desenvolvida, neuroanatomicamente falando. Então, nessa encarnação ele não vai se curar, mas para a próxima, quando ele renascer de novo, desencarnar e reencarnar, ele pode já vir um pouco mais melhorado. Doenças mentais graves, que são kármicas, como a esquizofrenia, que têm lesões neurofuncionais, neuroquímicas, nessa encarnação não vai ter cura, só vai ter tratamento medicamentoso. Na próxima encarnação pode vir um pouquinho melhor. Então, saúde mental e reencarnação é assim. Em várias vidas sucessivas, a gente foi se afastando pelo livre-arbítrio das leis divinas, quando a gente não pratica o amor, não pratica a caridade, não pratica o perdão, não faz bem um para o outro, a gente vai lesionando essa parte neuroanatômica, a gente vai deixando de usar o que precisa, fazendo coisas erradas, lesionando o perispírito. O perispírito é uma camada intermediária entre o corpo físico e o corpo espiritual que nós carregamos para a próxima encarnação, provocando as doenças, tanto físicas quanto psiquiátricas, para a próxima encarnação. E aí, trazendo essa bagagem para a próxima vida, vem as doenças, geneticamente falando. Então, a genética é a expressão orgânica das cicatrizes que eu trago de um passado perispiritual pelos meus erros do passado. Eu estou resumindo aí 3 anos de muita teoria. Em 3 minutos. Estou tentando. Estou aqui, Estou tentando. Você me deixou mudo. E a partir daí, explicando isso, nós podemos compreender que o karma é uma lei de ação e de reação, de causa e de efeito. Não é punição de Deus. Não é punição, é. Ação e reação, que é uma lei física da vida, né? Exatamente. Uma pessoa que nasce sem um braço, uma criancinha de 6 meses de vida que tem um linfoma, uma leucemia, é uma judiação, uma tristeza para aquela família, né? Como que se explica isso? É sorte, azar, é genética? Se você ampliar o teu conhecimento para a teoria reencarnatória, a gente vai compreender o porquê e para quê de tudo isso. Então, para mim foi me dando respostas e para os pacientes também. Então, algumas situações podem ser aliviadas e transformadas. Na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico. Beleza, a gente consegue aliviar e curar pelo autoconhecimento, pela autotransformação. Então, outras doenças já não, são kármicas mesmo. São programadas para nascer desse jeito, com essas tendências. Sendo assim, eu vou tratar com amor, vou acolher, explicar, de acordo com aquela capacidade daquela família, pode compreender toda essa toda essa teoria espiritualista, que não é minha. Eu só estou repetindo o que eu estou estudando. A teoria não é minha. Eu só sou um papagaio, né? Essa teoria pertence a esses iluminados que vieram compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Doutor Flávio, o maior iluminado de todos foi Jesus. Eu até fiquei mudo porque você deu uma aula tão maravilhosa aqui que me deixou calado. Mas vamos falar um pouquinho das habilidades também que vêm de uma outra vivência. Claro. Recentemente eu vi um vídeo, esse que vem em rede social, de um menino tão pequenininho que estava na fralda ainda, sentado na frente de um piano. Os dedinhos dele nem tinham abertura para teclado, então ele ia buscar com a mão, né, porque o dedo não tinha abertura, ele ia buscar com a mão e tocava assim de uma forma incrível.
Isso só pode ser uma habilidade que vem de reencarnação, porque eu não consigo outra explicação para isso. Uma lembrança intrínseca, né? E por que tem pessoas que vêm com essa lembrança intrínseca, então, de uma vivência e outras não? Todos Houve um nós- erro aí no processo, não? Não, para Deus não tem Não, erro, não né? tem erro. Todos nós temos alguma lembrança intrínseca. Só que nem toda... Algumas são mais latentes, né? Algumas são mais latentes, abertas, outras nem tanto. Mas nem toda lembrança intrínseca é um talento. É só uma lembrança. Então, essa lembrança, às vezes, é um talento. Um músico, ou um matemático, ou uma lembrança do tipo assim, eu conheci o seu avô, e o seu avô já é falecido. O seu avô morava no interior de São Paulo, ele tinha um carro, um Ford 1918. E como que uma criancinha podia falar uma coisa dessa? E hoje tem muitas crianças vindo falando coisas assim, né? Que lembra espontaneamente de outras De encarnações. outras vivências. Eu vi Então- também uma recentemente, não sei se, não lembro se era um menino ou uma menina, acho que foi um menininho também, muito pequenininho, que afirmava que a mãe foi filha dele. E Sim, dava detalhes, exato. detalhes dela. Detalhes da mãe que a mãe ficava perguntando, e você fala, puxa, não fizeram aquela criança ensaiar, porque ela era tão pequena, Não deu tempo de fazer ensaio. não né? deu tempo de fazer ensaio. E não deu para combinar com ninguém, muito É, menos com a própria pois é. criança, né? Então, isso aí são casos verídicos. Tem vários pesquisadores em vários países do mundo, Hans Tendan, na Holanda, na Índia, Dr. Ian Stevenson, né? Ian Stevenson na Europa também, Canadá, né? Banerjee, de crianças que lembram espontaneamente de outras encarnações. Né? Essa sua área é maravilhosa. Documentado. Aham. Nomes, sobrenomes, cidades. Aliás, uma dica de filme, Minha Vida na Outra Vida. Muito legal, um fato verídico também para quem quiser assistir. Minha Muito Vida bacana. na Outra Vida. Minha Vida na Outra Vida. Muito bonito, um filme que eu recomendo. Bacana. Sua área é muito vasta e maravilhosa, viu? Então a gente... É muito legal. para estudar é muito bom, né? Muito bom. E para Mas você já teve algum dividir caso? com as pessoas eu já te perguntei também, isso né? em outras oportunidades, eu sei disso que eu já perguntei, você fala, ele está sendo repetitivo. Mas eu vou até pedir para você me falar isso no próximo bloco, que a gente já está quase em cima da hora. Algum caso que em consultório, que você fez regressão e pôde comprovar aquilo que a pessoa trouxe de uma outra lembrança, de uma outra... A gente gosta de falar de vivência, não de vida, porque vida é uma só, né? Isso. Então, de uma outra vivência, eu quero saber se você alguma vez buscou algum dado sobre isso. Eu sei que o importante é a cura, a terapia. Bom, mas não dá para deixar de ser pesquisador, né? A nossa pesquisa é nata, né? Mas eu vou falar para você me responder isso no próximo bloco, tá bom? Eu tenho que fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência. Eu sei que tá bom, eu sei que tá bom. Mas vamos lá. Vou começar com a farmácia Homeofórmula. Léo, coloca aí, vamos lá. Dica da semana é o Verisol. É um colágeno do rejuvenescimento. Melhora a elasticidade cutânea, reduz o volume das rugas e aumenta a firmeza e o conteúdo de colágeno da pele a partir de 4 semanas de uso contínuo do Verisol. O Verisol pode ser consumido na forma de pó, cápsulas, gomas, sachês com e sem sabor, por uso contínuo e sem nenhuma contraindicação. Guarda aí, Verisol. Para saber mais, procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula. O endereço da farmácia é Rua Bahia 194, tá bom? E tem também o Empório, que fica na Rua Tolentino Filgueiras 149. Segundo comunicado é do Espaço Teravitas. Relacionamentos amorosos são importantes em nossas vidas. A busca da pessoa certa pode ser um desafio para auxiliar na mudança dessa energia e atrair a possibilidade de ser feliz no relacionamento afetivo. O Teravitas anuncia a vivência, atenção, a ativação da energia amorosa, promovendo a atração do par ressonante. Venha você também ativar essa energia do par ideal em você no dia 4 de maio. Tá aí pertinho, hein? 4 de maio. Inscrições pode ser no site teravitas.com.br ou pode ser também pelo WhatsApp. Tome nota, 13 99 141 7572. Vou até repetir, 99 141 7572.
E a gente encerra com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos, que tem um convite especial. Todos estão convidados para participar do ciclo de palestras da prosperidade. É um momento especial para você expandir seus horizontes, descobrir novas possibilidades e fortalecer sua conexão com a prosperidade. Não perca esta oportunidade e embarque nesse ciclo de estudos da prosperidade para a autodescoberta e o crescimento. Mais informações pode ser na própria Regional de Santos, que fica na rua Leonardo Reutemann 17, ou em qualquer Seitonoye pertinho de você, ou mesmo pelo telefone, que é o 13 3232 6687. Vou repetir aí, ó, 3232 6687. E a gente volta já com o Dr. Flávio Braunfjord, rapidinho, não sai daí. Olá pessoal, estamos de volta em nosso terceiro e último bloco. O tema tá maravilhoso, o tempo tá passando voando. E eu tenho que falar agora da loja Mago Merlin, que continua com os melhores preços em muitos artigos, como vela por quilo, vela de 7 dias, incensos, imagens de orixás, dos deuses de Wicca e muito mais. Além dos banhos de ervas e banhos líquidos para limpar e atrair só coisas boas, energia positiva. E nessa semana tem mais um lote de pedras em geral, brutas, roladas, peças feitas de pedra, enfim, né? Inclusive a purpurita, que é a pedra do ano, tá bom? Loja Merlin, tudo em produtos esotéricos e religiosos. Vai lá, fala com o André ou com uma das meninas e será muito bem atendido e orientado. O endereço é no Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12, ok? Pereira Barreto 12. No comecinho desse bloco, deixa eu deixar o contato do Dr. Flávio Braunfjord. Quem já está acostumado com fronteira já tem uma canetinha para anotar, né? Então, se você já tiver com a canetinha, eu vou dar o contato agora e no final do programa de novo, tá bom? Então, quem já pode anotar, vou deixar o WhatsApp. Esse WhatsApp é um telefone também do consultório dele, tá bom? Então, é onde ele consegue conversar com as pessoas, dar resposta. Então, o WhatsApp é o 13 99 761 2961. Vou repetir de novo, tá aí na telinha, 99 761 2961, tá bom? Eu também vou aproveitar aqui para mostrar o nosso público seleto hoje. Nós estamos aqui com um monte de meninas da terceira idade aqui, numa alegria, elas passam aquela energia pra gente, né? O Celso é o responsável, é o TID, terceira idade da Unisanta, né? Meninas aí, pode dar um alô pra câmera, dar um tchauzinho aí, né? Mostra aí, olha aí, não só meninas e meninos, né? Ó, temos dois aqui que estão bravos comigo, é que são assim, são 41 meninas e 2 meninos, aí a gente fala meninas, né? Mas temos 2 ali representantes também, tá bom? Então tá aí toda a galerinha aqui hoje fazendo uma plateia para o Dr. Flávio Braunfjord. Bom, o Dr. Flávio, no último bloco, eu deixei mais a título de curiosidade, né? Uma vez que você já tem tanto tempo nessa experiência de consultório, de fazer regressões, muitas vezes à vivência passada, quando assim for necessário, como você bem disse. E eu sei que as pessoas vêm muitas vezes com determinadas situações, época, lugar, algum lugar que ela se viu, em outra vivência, enfim. Alguma vez, em alguma oportunidade, você chegou a pesquisar se aquilo que a pessoa falou tinha, existiu ou não? Ou você nunca teve essa curiosidade? Porque Olha, eu morro de curiosidade. A gente vai ter que jogar dinheiro para a plateia. Hoje é aviãozinho de 100 reais, hoje, né? Hoje tem. Hoje tem, né? Hoje tem. Enfim, curiosidade com relação a esse assunto, nós sempre temos, né? Uhum. Porque os dramas humanos são muito intensos, né? Uhum. E a história do planeta Terra é muito pesado, nem sempre tudo são flores. Eu não posso ter como fazer uma pesquisa nesse nível. Às vezes o paciente fala nome, sobrenome, data ou local. O próprio paciente, tendo tempo e disponibilidade vai pesquisar. E
dinheiro para isso também, ele pode fazer algum tipo de pesquisa. Mas ele é consciente, ele Consciente, lembra? lembra de tudo Tá. que está falando, antes, durante e depois. Tá. Eu já tive casos de pessoas que foram à Europa e constataram lugares parecidos com o que eles visualizaram durante a sessão de regressão e tentaram ver algum registro, mas é muito difícil, Jadir, ter uma comprovação documentada nesse aspecto, depois de tanto tempo, tanta destruição que teve na própria Europa com relação a guerras, batalhas e esse material que se perde com o tempo, naturalmente, né? E coisas também do Oriente Médio, enfim, a história ela degrada essas comprovações, né? Infelizmente. Mas é isso. Mas quando for uma vivência um pouco mais vista recente, né? Sei lá, de 1940, tudo isso aí você tem registros, sim, né? mais no nosso país, talvez, assim, fazendas antigas de Minas Gerais, alguma coisa assim, já foram atrás. Mas isso também, para o paciente, é mais importante do que para mim. Para mim, o que é mais importante é a melhora do estado emocional daquela Sim, pessoa que foi buscar ajuda profissional, né? Nesse aspecto. Então, eu acho que no palco das encenações, do teatro da vida, né? Cada um, de tempos em tempos, tem o seu personagem. E aí a gente já foi homem, já foi mulher, já foi bonzinho. Ninguém gosta de saber que já foi ruinzinho. Você já se viu em outra vivência, não? Eu já fiz também regressão como paciente. Como né? paciente de uma outra pessoa. De um outro profissional de saúde. E você se viu em outra vivência? Sim, sim, como paciente. Foi no Brasil ou não? Não vou entrar no mérito do que você foi. Como mas homem, como personagem feminino no Brasil, fora do Brasil, aprontando, fazendo coisa errada. Você imagina aqui que um profissional de saúde mental já fez numa outra vida, né, gente? Então é isso aí, né? O karma também é isso, né? O karma não se transforma só na forma de patologias, de doenças. O karma se transforma para as próximas encarnações na forma de tarefas, de saldos a dever. Então a maioria dos profissionais na área da saúde e da educação são grandes devedores. Pronto, eu estava quietinho no meu canto aqui, já colocou um educador aqui. Por quê? Porque são pessoas profissionais ligadas ao trabalho. Então eu já devo ter aprontado muito. Com seres humanos diretamente, responsáveis para o bem-estar de alguém, veterinários, não é mesmo? Então a área de saúde, de educação, realmente são os maiores devedores. Então, por exemplo, uma pessoa que tirou muito a vida de outras pessoas em outras vidas, ele pode ser um médico nessa vida presente e ter na sua bagagem lá dramas pesados. Então, conscientemente a pessoa escolhe medicina porque sabe que tem uma tarefa a cumprir, está lá no seu contrato assinado nas linhas miúdas, lá o que tinha como saldo devedor. Então deixa eu aproveitar que nós estamos nesse mérito. No último programa com a médica também, a doutora Regina, ela deu uma explicação espiritualista, ou espiritual mesmo, acho que foi espiritual mesmo, espírita, sobre o autismo. O que seria o autismo para os espíritas? Você tem algo a acrescentar àquilo que ela falou? As doenças mentais em geral, Jadir, estão relacionadas, em relação às outras encarnações, ao mau uso da inteligência, no demérito da qualidade de vida de outras pessoas, de ter prejudicado outras pessoas diretamente, em vários aspectos. Tá? E o mau uso da inteligência que prejudica não só de ter tirado a vida de alguém, ou prejudica intencionalmente nos atos... Por tortura. Por tortura, por maledicência, por má fé mesmo, sabe? Se afugentando das leis divinas, que as leis divinas, no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado, estão gravadas na nossa consciência. Né? Na memória do nosso espírito, a gente sabe o que é certo, o que é errado. É errado matar, é errado roubar, as leis de Moisés, por exemplo, estão gravadas lá desde o Velho Testamento. Né? Depois veio Jesus renovando lá todo o comportamento humano, depois veio a doutrina espírita renovando aí todos esses mandamentos aí da prática do bem, da caridade, enfim,
e todo o conceito reencarnatório explicando tudo isso que Jesus ainda faltou complementar, que na sua época talvez não pudesse falar tudo, e aí veio a doutrina espírita ampliando os horizontes para coisas importantes, né? Então, acho que as doenças mentais e as doenças orgânicas como um todo não são punição, mais uma vez eu repito, mas são... Se nós temos assim dívidas no varejo, tem pessoas que têm dívidas no atacado, sabe assim? Mas o karma ele não se regula somente na forma de patologias, mas na forma de tarefas. Então, na forma de compromissos, na forma de benfeitorias, na forma de você fazer o certo dessa vez. Então, vocês imaginam a responsabilidade quando você tem a vida de alguém na sua mão, né? A responsabilidade que você tem, um político, a vida de um país na sua mão, de fazer o bem para uma sociedade, um bem para uma comunidade como um todo, um religioso, a quantidade de pessoas que ele orienta, ele tem que fazer o certo, não importa a religião, não é mesmo? Claro. Sem dar o nome aos bois, sem dar o nome a nenhuma filosofia, nada disso a gente está falando de fazer o certo e o simples. Não estamos falando de fazer coisas impossíveis, coisas básicas, né? Que a gente, para a transformação do mundo, eu tenho que fazer o pouco que eu posso fazer. Ninguém pode dizer que não há nada a fazer, sempre tem um pouquinho para fazer e colaborar e contribuir para que esta reencarnação atual seja minimamente positiva, minimamente produtiva e que ao desencarnar desta, a gente saia com a consciência leve e tranquila. Não com raiva, não com culpa, não com tristeza, mas com sensação de paz e tranquilidade. E reencontrar quem já está lá, quem a gente tem saudade, amigos destas vidas e de outras vidas, fazer a festa do reencontro e partir para a próxima. E assim sucessivamente, graças a Deus. Beleza. Doutor Flávio, você me pediu um tempinho para ler um texto. Ah, sim. Gostaria de fazê-lo? É um pequeno texto, né, que a gente costuma ler nas palestras, né? É de uma maneira antidepressivo, anti-ansiedade, que a gente vive muito nessa correria, no imediatismo. No fundo, todo mundo quer tudo do seu jeito, ninguém gosta de ser contrariado, todo mundo aí quer as coisas no seu tempo, né? E esse texto aqui que eu trouxe... Eu vou pedir para você olhar para a câmera 3, né? Acho que a 3 câmera aqui? 3 está te Ótimo. olhando, isso. Esse texto aqui, gente, é de Emmanuel, pequenininho. Psicografia Chico? Sim, exatamente. O título é Aguarda o Tempo. E diz assim, olha: aconteceu talvez o que você não esperava. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos o que a divina providência já te concedeu e procura sorrir, procure olhar para frente. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda no tempo, esse tempo, que na certeza que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Então, trabalha, confia, que é só com trabalho, só com confiança, é que a gente vai ter a famosa frase da bandeira brasileira, a ordem e o progresso. A ordem e o progresso no mais amplo sentido, físico e espiritual. Perdoa, ama, espera e segue adiante. Esse é o melhor mecanismo antidepressivo que você pode ter. Este é o melhor mecanismo anti-ansiedade que você pode ter. Nem sempre a gente vai ter as coisas realizadas no meu tempo e no meu desejo. Mas confia mais no alto e pensa que aquilo que você está passando, nesse exato momento, por mais difícil que possa ser, é o melhor para você aqui e agora, transformando o problema em oportunidade de aprendizado. E como o Chico dizia, né, tudo passa. Nem a fase boa fica para sempre,
nem a fase ruim. Confia nisso que é o melhor que você pode fazer aqui e agora. Não só o remédio cura, mas a fé racionalizada é o mecanismo pelo qual a gente vai trabalhar os 3 andares do cérebro da melhor maneira possível, Jadir. E nesse aspecto, usando o primeiro na hora que precisa, o segundo na hora que precisa e o terceiro na hora que precisa. Assim a gente vai trazer a saúde mental para esta encarnação, não para a próxima, mas fazendo aqui agora o que precisa. Mas o que a gente deixa no cérebro nessa vai para o perispírito para levar para outra vivência. Sem dúvida, é a poupança para o futuro. Se a gente colhe hoje o que a gente semeou no passado, a gente vai semear agora para colher no futuro. Então vamos ser inteligentes de uma maneira agora, trabalhando brandura, trabalhando a resignação, porque são palavras que às vezes parecem coisas impossíveis. Como que eu vou ser brando e resignado de uma coisa que eu estou passando que eu não estou gostando? Mas não adianta você ser revoltado, porque a revolta só atrapalha mais aquilo que você não está conseguindo modificar. Então, por esse aspecto, a brandura e a resignação é um exercício de inteligência. As pessoas confundem brandura com fraqueza e resignação com fracasso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito pelo contrário. Quando você se cala, respira, você consegue orar e se inspirar no alto para pegar a intuição necessária e fazer o que você precisa para resolver o seu problema até a tua alçada para aquele momento. E como disse Jesus, a cada dia o seu trabalho, não ficar sofrendo por antecipação. E atuando desse jeito, você vai se prevenir também de um outro assunto muito importante, que são as obsessões espirituais. Da mesma maneira que o homem não descobria lá no passado a causa das infecções bacterianas ou virais, porque não tinha lá o microscópio, que ele não sabia que existia vírus ou bactéria, a gente ainda não tem um aparelho para descobrir a influência espiritual, não existe o espiritrômetro, né? Mas um dia a gente vai inventar um aparelho para perceber a influência espiritual nas nossas vidas, tanto as positivas como as negativas, mas vai depender da minha sintonia, em que rádio eu quero sintonizar, na rádio Obsessor FM ou na rádio Jesus FM. Boa, muito boa, muito boa. E você está falando em inspiração? Você está muito inspirado hoje, parabéns. Você deu uma aula aqui para mim, para todas as meninas e meninos, né? Você não ficou bravo comigo, que estão aqui na nossa plateia hoje. E tenho certeza que para você de casa aí, nosso amigo telespectador, eu vou deixar então mais uma vez o seu contato de consultório, é um WhatsApp, tá? Mas é o contato de consultório, você também pode tirar alguma dúvida que queira, claro. Né? Ele está à disposição, tá bom? Então, meu convidado de hoje é o Dr. Flávio Braun Fiorda. O contato é o 13 99 761 2961. Vou repetir, 99 761 2961. E o meu próximo programa, nós vamos falar como fortalecer a sua espiritualidade. Como nós vamos fortalecer a espiritualidade com a Márcia Sobral, que é sensitiva, e ela estará aqui, então, abordando essa temática, dando continuidade. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua presença. Espero que você não leve mais tempo para voltar ao Fronteiras, porque você deu uma aula hoje. Eu fiquei assim, de boca aberta, quase não consegui falar nada. Estamos juntos. Obrigado, meu querido. Estamos juntos, obrigado. Obrigado mesmo. E agradeço às meninas e meninos que estão aqui com a gente na plateia hoje. Você de casa, pelo carinho de sempre e pela audiência. Obrigado de coração. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.